A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque não sabemos o horário que vocês vão assistir esse podcast diretamente da Expert 2024 aqui da Arena Trader. E hoje o assunto vai ser a lei que movimenta o mercado, com o nosso querido Maxwell e Guilherme Muniz. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado aqui por participar da Expert. É bom, vim a caráter, né? Já deu para ver? Gostei dessa camisa, gostei. Vim a caráter. Pô, porque realmente o nome salva vidas, de fato. Essa metodologia salvou e dá um match incrível aqui com o que o Muniz também fala. Então, acho que a parceria aqui é 100% boa. Eu tenho que conversar com o famoso jargão. Hey, Lobos! É. Muito bom a gente compartilhar esse conteúdo com vocês aqui. Não sei de onde você vai estar ouvindo, né, esse conteúdo, mas de antemão já peço para a pessoa comentar aonde você está assistindo, em que rede social. Se você está vendo isso no Instagram, YouTube, não importa. Comenta aqui o que você achar desse conteúdo aqui conosco, beleza? Vamos lá. Curte e compartilhe, que é muito importante. Se inscreva no canal também. Boa. E aí, pessoal, a lei que movimenta o mercado. Quem vai começar a falar sobre? Manda brasa. Dentro dessa metodologia, né, de Wyckoff, a gente tem a ideia que o mercado não se faz movimentos aleatórios. Tudo se baseia diante de uma causa, essa causa é criada e diante dessa causa existe um efeito. Então, quando você gosta de pegar movimentos de tendência, existiu-se uma causa anterior para dar valor àquele movimento de tendência. Então, a gente estuda isso, e essa é a lei. São três, né? Causa e efeito, que de fato faz um movimento lateral, depois o mercado desloca, esforço versus resultado, e oferta e demanda. Eu ainda não achei outro tipo de lei que faça movimentos diferentes no mercado. Só existem essas três, e diante disso existe toda a manipulação, né? Quantidade de compradores para vendedores, Muniz, que é expert no tape read, ele sabe muito bem disso. Há um desbalanceamento no mercado quando tem mais comprador, menos vendedor, e isso faz o preço deslocar. Então, essas são as leis. Então, a ideia de trazer essa clareza, de entender cada tipo de movimento, é para que o operador ele não fique parado, né, engessado em um tipo de indicador ou um padrão específico, né, ombro, cabeça, ombro, um padrão de candle, né, menino? E a lei funciona para qualquer tipo de técnica operacional. Porque a lei é como se fosse na vida normal, né? A lei é a base de tudo. E de dela surgiu o mercado. De dela faz todos os movimentos. Então, qualquer técnica que você queira utilizar vai fazer sentido se você entender essa lei. E aí, você, quando domina isso, você pode colocar qualquer indicador, qualquer, sei lá, nova metodologia que vier a aparecer. Porque quando você é expert nisso, a consequência de dar bom. Então, quando você gosta, sei lá, Márcio aqui, que opera muito cruzamento de médias, ao entender os motivos pelos quais essa média está cruzando, você vai entrar com muito mais convicção e não só por um cruzamento. Então, muito rompimento falho, muito cruzamento de média que não dá certo, é quando você não entende o tipo de movimentação que o mercado está fazendo para fazer sentido. Sim, perfeito. E você, Muniz? Boa. Quando a gente fala da parte de entender os movimentos do mercado, eu parto muito para os princípios e teorias da Bolsa de Valores, né? A pessoa fala muito teoria de Dow, Elliott, Wyckoff. Então, você tem N teorias dentro do mercado financeiro. Todas elas, se você pegar, elas têm princípios, e esses princípios se unem com os outros. Vamos falar assim, a primordial, a primeira, a mais antiga, teoria de Dow, tá? As outras partem dali, né? Aquela sequência de teorias, todas elas falam de princípios. E eu vejo muito trader, muito operador negligenciando esses princípios na formação das suas estratégias operacionais. Isso quando a gente vem para o day trade. A pessoa quer trazer, por exemplo, teorias do mercado de longo prazo, que só existia esse tipo de comportamento no mercado. E quando vem a modalidade day trade, que é uma modalidade nova, não é uma modalidade tão antiga, por exemplo,
Se você for datar, né, as operações de trade, década de 90 nos Estados Unidos, Brasil, muito pouco tempo agora, né? E quando se traz essas teorias para o mercado, eu gosto muito de ver que pegar esses princípios básicos de movimento, né? Por exemplo, vamos sair do Wyckoff, vamos lá para a teoria de Dow, né? O tendência primária de alta, secundária, terciária, princípios de movimento, tendência de movimento de alta, movimento lateral, movimento de baixa. Que forma esses movimentos? Né? A forma como eu opero, por que eu opero montando posição hoje com os grandes bancos? Porque não fez sentido para mim, lá atrás, eu bater cabeça com padrões e repetições. Porque, tanto que muita gente fala assim, Muniz, que tipo de gráfico você opera? Qual tempo gráfico você opera? Eu falo assim, cara, o gráfico não importa, o tempo gráfico não importa, o que importa é o preço em relação ao tempo. Pois, como? Eu posso botar um gráfico de linha, posso botar um gráfico de Renko, posso botar um gráfico de barra, candlestick, não importa. O que importa é o preço em relação ao tempo. São as duas informações claras e objetivas que eu tenho na bolsa. Só isso. O resto, para mim, vem teorias e princípios. A bolsa vai te dar só preço e tempo. São duas informações. O tempo ele é negativo, ele passa e nunca volta. E a oscilação do preço. Com base nisso, os operadores antigos faziam o quê? Começaram a plotar desenhos gráficos para poder. É como se eu tivesse uma empresa, eu quero contabilizar tudo que eu faço. O que eu faço? Eu faço um Excel, um Power BI, e aí eu vou contabilizando. O trader não. Ele tem dados, ele tem oscilações, ele tem cotações de preços e volumes importantes. E aí nasce o gráfico. Então, existe uma ordem nas coisas. O que é? Intenção. A lei que movimenta o mercado. Começa a intenção. É aí que surge tudo. Todo o princípio surge na intenção. Então, o que eu mapeio? Eu tenho dados do gráfico, o gráfico me passa dados, eu procuro regiões de grande intenção em negócios. Eu trago muito isso para o princípio do Ceasa, né? O tiozão do Ceasa. Cara, qual é a cotação que mais foi negociada esse produto? O trader, ele tem maneira de dizer assim, ó, eu vou para a bolsa, vou começar a boletar. Se tu pergunta, que ativo tá? Mini índice. Tá, tu tá fazendo o quê? Não, eu vou comprar e vender porque o indicador mandou, porque isso fez aquilo, papapá, um padrão, um candle. Tá, tudo bem. Você é negociante mesmo, de fato? Será? E a crítica aqui não é falar que você usar o indicador, você está errado. Mas a crítica aqui é falando de, ao entender o porquê o indicador vai fazer sentido. Entendeu? São princípios básicos, cara. Tipo assim, eu me perguntaram ontem, qual ativo você mais gosta de operar aqui na B3? Índice. É por quê? Cara, eu adoro comprar índice e botar na minha prateleira. Eu adoro vender índice quando ele tá caro. Eu adoro comprar quando ele tá barato. Então, eu pergunto pro trade, né? Ele não olha pro preço. A maioria dos traders não olha pro preço. Eu fico abismado com isso. Eu falo de trader, analistas, pessoas que estão na bolsa há muito tempo. Quando eu falo assim, cara, você olha pro preço quando você negocia? De fato? Não, fiz uma compra porque fez um padrão, não sei o quê, tal. Que preço você comprou? O que eu curti muito, né? Eu fiz um curso presencial comunista, eu participei ali, e essa frase define, muito cara grafista, né, do Price Action, fala muito sobre preço e volume, mas o volume, ele é falho, porque exatamente pelo fato de, às vezes, o mercado vai colocar muito volume em uma região e vai inverter, e muitos falam que é absorção. Tem vezes que o mercado vai inverter sem volume nenhum. A teoria certa é preço versus tempo. Aí muda o jogo, porque quanto mais tempo o mercado passa negociando naquele preço, mais aceitação tem, e o movimento de explosão que pode ocorrer depois daquele período, imagine, eu venho analisando, por isso que o Wyckoff vem tomado uma proporção maior esse ano, porque a gente pegou 2024 de janeiro até maio, se eu não me engano, né? Foram 4 meses aí, lateral. Putz, para operador de tendência, no mercado lateral, é terrível. Não existe cruzamento de média aí. Não existe, mas toda hora e é stop médias toda flats hora. e tal. Sim. E aí é por isso Altos que custos, né? o tal do SMC, que na verdade deriva de Wyckoff, ganhou mais surgimento, que veio lá de fora, né? Parece que a galera gosta mais. Quanto mais de internacional for, parece que se adapta mais. E veio com essa roupagem e ganhou sucesso porque trabalha essa ideia de causa, de buscas de liquidez,
trazendo sentido ao mercado. Então, quanto mais tempo, observe, a gente teve uma explosão de um mês direcional no mercado de alta do índice da Bolsa. Por quê? Putz, exatamente pelo fato do tempo que ele demandou para criar aquele... Não foi de graça, não foi porque do nada diminuir a taxa de juros, ou porque o Brasil ficou atrativo por causa de uma decisão tomada pelo presidente. Não. Foi por causa do dinheiro posicionado ali ao longo do tempo. E o preço desconta. E o preço desconta. Desconta. Muniz, você fala muito de preço. Como saber quando o preço está caro ou barato para fazer uma operação? Pronto, esse é justamente a intenção. Ele estava comentando aqui sobre, cara, tá todo mundo comprando naquela faixa de preço, tá? E quando se fala da teoria de tempo versus o preço, ele cria uma demanda. Então eu preciso saber a intenção. Essa intenção não cabe a mim, não sou eu, né? Eu sou uma sardinha, sou uma gotinha no oceano. Só que quando você vem para uma bolsa centralizada, você tem os bancos. Você traz eles. Então, quando você vê a intenção deles, eu vejo a demanda que eles estão criando ao longo desse período de negócio. Então, se eu estou vendo pessoas interessadas, bancos, instituições, fundos, alocando uma grande quantidade no fluxo, compradores em uma faixa de negócio, e eu vejo essa outra demanda interessada a uma região, vamos falar de preço. Se eu estou com o índice a 130 mil pontos, e eu estou vendo a oscilação dele, 129.800 a 130 mil pontos. Eu estou vendo essa oscilação compradora. O mercado está oscilando, o gráfico está desenhando. O gráfico é só um desenho representativo do que eles estão fazendo. Eles estão lá comprando. A intenção dos caras é comprando, subindo lote, comprando, batendo, comprando, comprando, comprando. Eles estão absorvendo toda a intenção de comprar um ativo. É igual quando você você vai num supermercado perto da tua casa. Você vai lá, compra um pacote de café de 500 gramas da Três Coração, você chega lá, tá R$18 o padrão. Você chega lá, R$18. Você vai mês a mês, R$18. Você acha meio caro, você gostaria que fosse um pouco mais barato, você compra mais barato. Todo mundo é assim, peixinhos. Mas aí, do nada, quando você vai no outro mês, esse café vai para 25. Você toma um choque. Ele está caro, ou seja, você passou uma demanda comprando e ele foi para um preço a 25. Então, você já sente aquele temor. Está caro, eu posso ir no outro mercado, ver se tem uma promoção mais barata. Eu vou no outro, está 22. Você começa a optar pelo aquele outro cenário, a 22, que é um preço mais justo para você. Então, os bancos eles mostram essa intenção. É a primeira situação que vai movimentar o preço. Eles mostram a intenção a 130 mil pontos, vão comprando a região. 130 mil pontos é o ponto resistenciado. Ou seja, assim que o preço passar acima disso, aí vem a ação. Que aí já é o operador que já... Vamos falar assim, o preço já vai na inércia. Já falamos de inércia. O que é a inércia? A região de volume já foi preenchida. A cota de participação dos grandes bancos já nasceu a intenção. E a outra intenção está a 130.800. É o alvo do dia. É justamente dali de 130 mil pontos, o preço vai começar a movimentar oscilando em inércia. Eles não precisam mais agredir o mercado. Aí já vem os participantes, que são os Fibonacci, os indicadores, já são os outros participantes que vão só participando do volume que já descontou o preço. E nós que já operamos fluxo já sabemos a direção do preço. Então a gente não precisa mais se preocupar com essa ação, somente com a reação. E no caso, pode vir um evento, uma notícia, durante esse processo, que esses próprios compradores podem estopar a posição no meio do caminho. Isso acontece, mas é mais racional acontecer, estatisticamente falando, a direção da inércia fluir do que eles perderem. Porque concorda comigo, se você compra um ativo, um grande volume de um produto a 130 mil reais, e você tem uma pessoa disposta a pagar, a pegar na tua mão a 130.800, tu não vai entregar o produto para ela? Sim. Pronto. Se durante o pregão esse cliente está lá, você não tem que se preocupar. É só carregar a tua posição e pronto. Quando eu vi o Muniz falar isso, né, lá no curso presencial, mudou. Eu já tinha essa concepção das leis e mudou mais minha concepção ainda quando facilitou, porque para muita gente é difícil ter pre-reading. A esteira ali de preço passando, agressão, tá, é malucado. Quando ele falou, Max, o que move o preço é a intenção. Aí aqui eu traduzo.
muita gente olha o Times Trades, né, como vê, tá entrando fluxo comprador, mas aquilo ali não desloca, aquilo já é, exemplo, é como se fosse a mangueira, tá? É a mangueira que dá o jato de pressão para ter aquela vazão. Porém, o que realmente está puxando o preço, né, fazendo um comparativo com a mangueira, é o tanque, a reserva de água que está lá em cima. Entendeu? Então, a intenção, nesse caso, quando eu entendi, é eu olhar ali o book e falar, putz, velho, eu entrei comprado porque eu estou vendo uma causa aqui sendo montada, mas o preço vai aonde? Aí você vê o fluxo vendedor, na verdade seria o vendedor que está puxando o preço, o fluxo vendedor que puxa o preço para cima. Aí que dá um nó para a galera, porque é a venda que chama para cima e não a compra, porque o vendedor quer vender caro. Quer vender caro. Aí você fala, caraca, então eu tenho que olhar inverso. É diferente a concepção. Aí você entende o Times in Trade, o Tape Read, muito mais fácil. Porque se você chega e ensina um cara Tape Read e fala, ó, galera, tá vendo aqui, JP Morgan tá posicionado, tá com saldo de 1.000 lotes comprados, tá vendo ela agredindo? Na cabeça do cara não faz sentido, porque é muita informação. Mas é só falar para ele, ó, o vendedor vende caro, o comprador compra barato. Traz a concepção da vida cotidiana. Quem quer vender seu carro no melhor preço possível. Sim. Aí você entende a movimentação do mercado. Esses movimentos, o preço, eles podem e são manipulados? Como saber quando eles são manipulados também? Aqui, ó, vou falar um pouquinho dessa parte de manipulação. Tem muita gente que fala assim, tem uma galera que chama assim, Muniz, tem uns HFTs, cara, eles vão buscar meu stop. Não sei o quê. Eu falo assim, cara, em sã consciência, na tua cabeça, tu acha que um fundo de investimento, ele tá ligando pro teu contrato que tá do outro lado da mesa? Entendeu? Isso é ilusório, para com isso. Tanto é que eu não acredito em manipulação. Na verdade, eu acredito que esse é o organismo vivo do mercado. E isso é a essência do mercado. A manipulação é o mercado. Não existe o mercado sem manipular. Então, para mim, não existe como se a gente colocasse na cabeça que fosse algo ruim. É como se fosse uma instituição mal que está ali para realmente estopar. Galera, não, isso é o mercado. Então, é isso que você tem que Eu vou até desmistificar aqui, até postar esse conteúdo aqui. Eu vejo muita gente postando assim, por exemplo, criando indicador para rastrear HFT. Isso. Não sei o quê, papapá, um monte de coisa, né? Eu vou falar para você aqui logo direto da fonte, tá? Fui na B3, fiz um treinamento, tá? E lá na B3, a gente foi direto da fonte. O próprio Gil, CEO da B3, a gente fez essa pergunta para ele. HFT, ele consegue movimentar o preço? Não. Sozinho, não. Resposta dele. Não, ele não pode. A B3 não permite. Ele não é institucional. Entende? Só quem movimenta o preço são instituições institucionais. Eles são algoritmos, high definition, de empresas de algoritmos traders, são empresas que traders formaram, bancos investem muito dinheiro nesses caras. Que ligam em TWAP. Cara, é auditado o cabo deles, é milissegundos, eles têm que ficar 80% por regra ligado dentro da B3 para poder garantir a liquidez, certo, do mercado, ajudar, né, nessa liquidez do mercado, mas a ação dos robôs não consegue movimentar o preço. Por quê? Eles não geram intenção. Você entende? Então, se ele não gera intenção, o sistema de bolsa não reconhece eles como agressores. E só para ficar claro, a intenção é a ordem apregoada no book. Entende? Tipo, eu tenho um iPhone aqui, eu quero vender a 5.000, só que o Muniz, ele paga 4.500. Ele está com a intenção de 4.500. Eu não estou com necessidade de vender logo, mas você me oferece 5.500. Putz, você está com a intenção melhor, automaticamente o preço vai para você. Sim. Porque você está pagando mais do que o que eu quero, entende? O robô trabalha na inércia do movimento. Já o robô não, né? O robô não coloca essa intenção. Né? Ele só dá vazão, é como se fosse a mangueira. Né? Ele só trabalha na inércia do movimento. Eles desligam, entendeu? As ordens deles não têm força de agressão no mercado. Eles não permitem isso. Então, o ponto é interessante. Aí, sobre manipulação. Pode acontecer isso no mercado com baixa liquidez, uma ação, etc., que já temos isso. Mas a B3 ela tem um mecanismo muito bom para isso. Eles identificam isso. Eles alertam a corretora 1, 2, 3 vezes. Continuou, eles mandam suspender aquele operador no dia. Então, eles têm uma equipe muito grande dentro do mercado para poder fazer isso.
O cara se preocupar com aquela manipulação do mercado. Por que uma ação não quebra? Por quê? Existem túneis na B3. E túneis, o que são esses túneis? Esses túneis são camadas de região aonde a B3 estipula preço. Porque, cara, se pudesse manipular o mercado, esses grandes fundos de investimento quebrariam muitas empresas para comprar barato. É verdade. Você entende? Então, a ordem, vamos supor, imagina uma ação X, ela está sendo cotada a R$10. Aí eu quero comprar essa empresa, eu sou um mega banco, eu estou interessado nessa empresa. Seria muito fácil derrubar o preço das ações dela, mas eles não conseguem. Por quê? Imagina só, o cara vende lá, sei lá, 100 milhões de ação dessa empresa no mercado lá. Vendi, faz valorizar a empresa. Ele vai conseguir movimentar o preço? Não. Mas ele poderia fazer como? Ele vende lá a R$10, 100 milhões de ações. Botou a venda, né? Começa a fazer o short da empresa, e aí ele posiciona uma ordem 10 vezes maior de compra a R$1. Ele derrubaria o preço dessa ação, essa ação iria a quase zero. Entendeu? E a centavos. Se a B3 permitisse fazerem isso. Porque nasceu uma intenção de comprar essa empresa a R$1. Só que a B3 não permite. É bom salientar, você me falou isso, aí eu falei, eu repassei essa informação, aí a galera me retrucou falando, mas pelo amor de Deus, tu acha mesmo que não existe? E aí é diferente HFT para informação privilegiada que o player manipula, aí já é outros 500, mas Sim. o HFT de fato não faz esse estilo de manipular para pegar teu stop, nada do tipo. Eu vejo que quem fala isso é um cara o cara... Eu vejo muita gente falando na internet, um cara que ele quer vender alguma coisa, tá? Na internet, ele quer vender um indicador, quer vender um curso. Os caras me chamam, Bonito, na tua mentoria, tu ensina a rastrear o HFT? Eu falei, cara, se eu soubesse como esses caras negociavam, eu tava multibilionário. Porque os caras têm um algoritmo muito bom, que os bancos gostam e compram a ideia dos caras. Como é que meu indicador rastreia os HFTs? Cara, é teoria da conspiração isso. Como é que você foi lá você visitou a empresa, você sabe, você tem um algoritmo do cara para você conseguir rastrear o cara, você não sabe como é a estratégia do HFT. Isso é balela, entendeu? Aí voltando ao assunto do movimento do mercado, né? A gente estava falando da inércia. Aí o Márcio, você opera com o cruzamento das médias, você tem uma estratégia, né? Você usa duas médias? Uso duas médias. Quais são as configurações? São 9,21. 9,21. Aí interessante, né? Tipo, se ele pegar, por exemplo, o Wyckoff, aí ele vê lá, você traça lá, né? Você vê, ó, tô esperando esse rompimento aqui. Quando fizer esse rompimento, você que opera a média, você já fica ligado. Você sabe muito bem quando o candle chegar numa certa região, a tua média vai estar alinhada. Uhum. Porque você já opera muito tempo com ela, você já está acostumado a entender. E se você vê aquela região que ele trabalha, você começa a ler fluxo, você começa a ver a montagem de posição compradora. Aí você, se bater nesse preço, minha média vai estar alinhadinha, vai dar um gatilho comprador. E o engraçado é que o pessoal que opera a média é assim, ó. O cara, quando a média cruza, porque já ocorreu a intenção e ele está pegando só a confirmação. É isso aí. É isso aí. Tipo assim, ele tá esperando, ele tá esperando, aí a confirmação. Agora, uma coisa interessante que eu vejo com muita gente opera a média, ele pega o desenho da média também, né? O desenho da média. Só que a média, na ponta dela, tem um preço. Já repararam? Tem um precinho, né? Um precinho. A média móvel, ela calcula a média de negociação por período. Perfeito. 21, né? Então, os 21 últimos negócios, candles, de acordo com o período que ele... Se é 2 minutos, é 5, 10 minutos você opera? Eu opero 5 e 10. 5 e 10. Ó, ele pega os 21 candles daquele período ali de 10 minutos, ele vai calcular um preço médio. Exato. Um preço médio. É o preço justo. Isso. Agora, se ele tem duas... Olha só a força de uma média móvel, cara. A força de uma média móvel, você tem uma noção. Tem gente que critica a média móvel, né? Sim. E a força disso é magnífica, olha só. Se ele tem duas, é 21 e 9. 9. Então, a 9 é a mais próxima. Então, ele tem 9 períodos. É a mais rápida, né? Então, 9 períodos vai traçar um preço médio para ele. Se ele traçar... Pessoal, eu vou te dar só para ter uma noção aqui, ó. Ele traça ali um retângulozinho na média entre os 9 candles, certo? Beleza. Aí o preço vai estar acima. A de 21, o preço acima também, ele traça um retângulozinho na ferramenta.
Se o preço está acima desses dois blocos e ele esperar três janelas importantes, por exemplo, mercado futuro, 9 horas. Mercado à vista, 10 horas. Mercado Dow Jones, 10 e meia. Se esses dois blocos, o preço estiver acima, cara, ele tem uma linha de suporte gigante no mercado. Porque, imagina só, ele sabe exatamente que em 3 janelas, grandes fundos de investimento alocaram o movimento comprador que empurraram o preço para cima em 3 forças do mercado. Se ele não operar comprado, eu tenho que pegar esse cara pelo pescoço. Entendeu? Só para você ver, a galera usa médias móveis e fala 21 períodos, mas não consegue trazer para a vida real. Observe, por que a 21? Porque a 21 é a média de dias úteis no mês de negociação. Por que 21 também? Existe, eu acho que é galeto de 21 dias, frango de 21 dias, sei lá, para ele ficar... para poder ser vendido, maturado. Existe todo um ecossistema de água, iluminação, tudo em prol de 21 dias. Por que a média de 9? Não existe, existe quinzena, né? Isso é a metade do mês. Existem relatórios que são colocados quinzenalmente. A média de 9 são 9 dias úteis, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dispensando sábado e domingo. Se você calcular 2 semanas, né, para fazer seria 15 dias. Só que o 15º dia é o dia do relatório sair. Aí eu vou só fazer uma conta rápida aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5. No outra semana, 5, né? Se a gente pegar sábado e domingo, vai dar 14 dias. Na próxima semana sai a segunda-feira, que é o relatório que vai sair. Só que o relatório tem que ser pronto antes. Então, dispensa sábado e domingo, dessas 2 semanas, vai dar o quê? 8 dias, né? Ou vai dar 8 dias, não é isso? Não, faz a conta aqui, peraí. 5, 10. 10. Aí menos dos 1 da segunda-feira. 14. Tira esses 4, 10 dias. Só que um dia antes de sair na semana seguinte, tem que estar pronto o relatório. Então, em vez de sair o relatório na sexta pronto, vai sair no dia anterior, no dia 9, entendeu? Na quinta-feira. Fica pronto na sexta para entregar na segunda. Por isso a média de 9. Aí, a mente do operador fala, putz, entendi. 21 é por causa do período mensal, 9 é por causa do período quinzenal, a média de 200, que geralmente é 250, ele faz uma média ali, mas dá 253, que é do ano úteis. Perfeito. Por isso que a média de 200, por que 253 e bota 200? Porque antes disso, tem relatórios são formados ali para também ter ali o relatório anual. Então, a média de 200, mais ou menos, é essa referência da entrega de relatórios. Empresas geralmente fecham antes de dezembro ali para fazer aquela confraternização. Então, tudo isso tem um porquê por trás do motivo da média. Perfeito. Entendeu? E é muito isso traz importante lógica. saber, né, cara? Muito importante saber o porquê que você está operando e utilizando aqueles indicadores. E falando sobre indicadores, por que a maioria dos traders precisam de indicadores para operar, para tomar uma decisão? Cara, tô mais de 15 anos na bolsa, né? Pelo que eu percebo, tá? Eu digo que isso é cultural. Isso vem de uma cultura histórica. Seria de facilitar preguiça mesmo. É coisa de preguiçoso. Eu suavizei. Preguiçoso mesmo. É coisa de preguiçoso. Tô brincando. Tem aquela resposta rápida. Eu sou bem direto ao ponto. É cultural. Isso é muito cultural. Exato. As plataformas foram se modernizando. Cara, raciocina comigo. Tu acha mesmo que o cara lá antigamente, o trader pegou falar, lá do Viva Voz, papapá. Aí tem um plotista. Tu acha que aquele plotista vai desenhar indicador na porcaria do papel? Não dá nem tempo, né? Então, ele não ia desenhar. Aí as plataformas começam a vir. As empresas começam a monetizar essa situação. Você vê, por exemplo, Bollinger, né? MACD, estocástico, Paraboxar. Esses indicadores mais famosos ao longo do tempo, eles são empresas gigantescas dos Estados Unidos. Os caras ganham muito dinheiro produzindo algoritmos trades. E aí o brasileiro abraça tudo. Ele sem saber o que ele está abraçando, entendeu? O cara não sabe nem quem criou o cara está usando um indicador de banda de Bollinger, não sabe nem quem foi que criou. Mas se ele entrar no site da empresa lá, ele tem o gratuito e tem os pagos. Né? Uma mente por trás disso. Você vê o quão legal é você entender o porquê. Pô,
o mercado é mutável, né? Todo ano a gente vê e muda uma frequência. O que era em 2018 não é mais 2024. Mas porque até hoje todo mundo ensina ainda a teoria de Dow, Price Action, Elliott, Wyckoff, que foi criado em 1900 e bolinha, que o mundo era outro. Porque a lei de todos foi a mesma de concepção de mercado. E Causa e efeito, nunca se oferta e aplicou demanda. essas estratégias para day trade. Isso era para longo prazo. Ações, Ciclo de né? mercado. Outro mundo. Ciclo de mercado, né? Mas você vê que você consegue adaptar. E a galera pergunta, Max, o Wyckoff você pode utilizar em outro tipo de mercado? Forex, cripto, tape read. Dá para em qualquer, até no batimento cardíaco, se tiver um candlestick ali, ou tiver qualquer coisa, faz sentido, porque a lei que movimenta o mercado, se tiver negócio no batimento cardíaco, vai fazer sentido a movimentação. Tempo, preço, causa, efeito, se fosse resultado, não interessa. Então, se você pega, Max, eu gosto de FR, beleza, o estocástico lento, procure entender o porquê aquele indicador foi feito. E aí você vai saber exatamente as movimentações que foram criadas com base nele. Só que assim, ó, tipo, por que eu comecei, né, tipo, mudei bastante a minha visão em relação a essas teorias, tá? Por exemplo, assim, eu testei de tudo um pouco no mercado e, pô, eu comecei a fazer uma graninha e toda, só que começa a incomodar você. Pô, por que eu ganhei dinheiro hoje? Por que eu fiz dinheiro? Começa a te incomodar, Fiquei sabe? curioso aí agora. Começa a incomodar você. Tipo assim, poxa, eu expandi uma Fibonacci aqui, batendo no pullback do 61, deu certo hoje. Sim. Começa a virar um negócio assim, tipo de... A será questão se do eu FIBO tô é tipo, nossa, certo? o FIBO parece que é o rei dos reis. O negócio Tá bacana. vendo aqui o quanto milimétrico é? Isso. Eu comecei a, sabe, me incomodar. E aí comecei a ficar desgostoso do mercado. Eu estava até pensando em voltar a trabalhar porque eu fazia antes, mesmo ganhando dinheiro no mercado. Juro pra você, cara. Sério, Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, amor, Sério, mano? eu vou voltar a trabalhar, sabe? Mas por que não tá dando certo, não? Não tá, mas eu não tô me sentindo mais bem aqui, sabe? Não tô mais me sentindo Perdeu bem. o sentido. Né? Perdeu o sentido. Cara, tu imagina tu começar a fazer, eu te contratar, ô Márcio, todo dia você vem aqui da minha casa e traz uma sacola de pão pra mim. Traz uma sacola. Uma sacola de pão. Não nem fala de pão, uma sacola. Uma sacola. Todo dia você vai. Quanto você vai pagar, Muniz? Cara, dou 50 mil todo mês pra você. Pode ser? Ó, só isso. Legal. A princípio é legal. Você tem um financeiro, você tá indo. Agora só imagina tu fazendo isso pro resto da vida. Daqui a pouco eu vou querer saber o que tem dentro dessa sacola pro cara me pagar tanto, cara. Entendeu? Aí começa. O que eu tô fazendo? Aí chega teu filho pra você. Pai, você faz o quê? Entrega sacola. Entrega sacola. Você é mais que um juiz. Pai, que legal. Tem faculdade pra isso? Tem, filho. Faculdade pra isso. Eu tô vendo o telespectador falando, nossa, eu quero ganhar 50 Entendeu? mil e pegar. Só que começa. Isso é uma parábola indiana, né? Uma parábola indiana, isso aí. E o cara, ele falou assim, filho, faça qualquer coisa, mas não entregue a sacola. Porque tua vida vai ficar sem sentido. Você não vai saber o porquê você está produzindo, se você não se sentir útil. E aí eu comecei, cara, a buscar um conhecimento mais profundo no mercado. Porque eu quero entender por que o preço desloca daqui para cá. Ah, mas o mercado ele é incerto, não tem como saber. Realmente não tem como saber. Mas você tem como participar dos grandes institucionais que estão fazendo aquilo acontecer. Porque banco também toma porrada no dia, mas eles têm dinheiro para caramba, eu não tenho. Às vezes eu estou comprando uma faixa de preço com a XP... Deixa eu falar só da casa. Não vou falar corretora de outra. Vamos para XP, Clear e Rico, né? E modal. Vou né? dispensar modal. Vamos botar modal. Então, modal aqui. Vamos botar modal. A Clear é corretora do trader. A Clear na minha tela já tem assim, ó, Muniz Trader. Eu mudei o nome dela. Lá na minha. Rico, você é muito mais rico, entendeu? Até o nome evidencia. E aí eu, vamos lá. Eu estou comprando com essas 4 instituições aqui. Pô, tem um monte de fundo usando esses agentes para comprar. Às vezes eu compro e vou tomar uma porrada. Por quê? Por exemplo, aí você vê a notícia. O mundo está operando notícia? Opero. Eu opero. Payroll? Opero. Adora. Eu opero. Porque dá para me ver aonde o banco tá. Você não opera a informação, você opera a montagem. Entendi. Porque tem gente que fala o próprio tanto. Mas a montagem você vê no fluxo. No fluxo. Porque eles se preparam para isso. Exato. Entendeu?
Essa é a causa, a preparação é a causa. Tudo em casa. O Wyckoff e o fluxo, ele tá ali, alinhado. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu venho ali, vai vir o perro. Aí eu tô vendo lá. Vamos supor que o índice está em 130.500. E esses bancos começam a montar uma posição igual. Cara, é impressionante a coisa como é repetitiva. Não tem padrão de fluxo, padrão gráfico. No fluxo é repetido também. Não tem outra. O mercado não vai fazer uma pirueta. Cara, eles se repetem também no fluxo. Aí tá lá, XP posicionando de 200 e 250 pontos, um monte de compra abaixo do preço. Aí eu falo assim, ó, esse período vai ser aquele assim, ó, tá pra cima. Entendeu? Aí eu viro pra lá em cima. Aí eu vou posicionar meu lotinho onde? Meu contrato. Lá no último lote da XP. Aí vem consumindo a XP. Pronto. Pega a tua hora. Pega a ordem. Já recolhe aquele pavio, aí eu protejo. Eu protejo logo, porque eu sou medroso pra caramba no perro. Pô, bateu, o negócio subiu 500 pontos, eu vou fazer o quê? Eu vou proteger no zero. E pasmem, às vezes você tira no zero para depois ir. Meu Deus. A gente já tá quase chegando no final do podcast. E o legal é a gente trazer tudo isso aqui para a ideia do emocional. Eu fiz uma pesquisa, eu tenho um grupo de mais de 600 pessoas, né, que é gratuito. Eu fiz a pesquisa. O que é que mais pega? O emocional, dia de fúria, né? Botei um entre parênteses. Ou o operacional, falta de técnica de saber aonde entrar. 100 pessoas voltaram. Dessas 100 pessoas, 85 foi emocional, dia de fúria, do que técnica. Aí você fica meio perplexo, de tipo, putz, velho, será que o cara realmente sabe operar demais, é um excelente operador e só se sabota na hora do ganhar ali? Aí eu rebato, eu falo, quando você sabe o porquê da motivação, você diminui a ansiedade, porque, exato, você tem a noção da previsão do mercado. Então, eu falo muito, eu estou em sala ao vivo lá com o pessoal, falo, pessoal, é daqui para cima. O máximo que ele pode variar é 80 pontos contra a minha posição. Por que 80 pontos? Porque eu tenho uma planilha estatística de mais de 2 anos que me diz que esse padrão repete exatamente dessa forma. Então, eu sei exatamente o quanto eu posso perder. Então, eu assumo no payroll, que seja no payroll. Entro ali, no payroll milhões de vezes, quando o mercado, a XP faz essa montagem ali, vai fazer aquele movimento posterior. E eu estou esperando isso, e eu tenho planilhado isso, e eu sei quanto eu posso perder. Vai eximir, isolar o emocional? Não, você vai sentir aquela pressão, mas você sabe já é prévio. A ansiedade vem por uma previsão futura do qual não existe, né? Você vive o futuro. Mas você está trazendo um futuro para o presente quando você sabe os pontos, entende o motivo. Uma coisa que você comentou agora aí, que eu posso resumir como uma coisa que as pessoas me perguntam demais, né? Bonins, cara, eu tenho muitos cases de sucesso, tem resultados rápidos, instantâneos, é incrível. Tem uns que demoram muito tempo, e tem uns que estão muito tempo e não conseguem resultado. Eles me perguntam, Bonins, poxa, cara, como é que tu consegue fazer uma sala ao vivo, pô, por mais de 6 anos e fica entregando o resultado todo dia na sala? Eu não, tipo assim, perguntar para qualquer aluno que participa da sala, assim, eu não lembro o dia que a gente fechou negativo a sala. Mas também nós tomamos. Se fechar negativo é muito difícil a gente... Você diz o mês. Não, um dia. Cara, eles estão stop, mas no ano, eles não lembram nem o dia. Tem até um monte mesmo na frente agora. Mas esse período é de dia, mês ou ano? Como assim? Sobre fechar negativo. Fecha anos? Mas tipo, o dia fecha às vezes, ou não? Não. Bem raro. É meio? Caraca. Muito raro. Só que assim, aí eles me perguntam assim, como? Aí eu falo pra eles assim, ó, cara, eu aprendi de quase... Cara, tudo que você imaginar no mercado, eu estudei, fiz curso, fiz mentoria, eu continuo estudando. Se eu vejo um curso, eu faço. Mas, assim, eu testei muitas estratégias. Muitas estratégias. Eu sei muitas estratégias. Só que a estratégia que mais me deu resultado é a que eu repito ela todo dia. E essa repetição faz com que você tenha um olho clínico muito apurado. Tu imagina um médico que faz uma cirurgia no coração, a mesma cirurgia, durante todo dia, durante 10 anos. Esse cara, ele faz isso de olhos fechados.
É uma pergunta, você prefere um mestre de obra de 30 anos de profissão construindo casas ou um recém-formado engenheiro? Nossa, deixa o tiozão meu lá. Entendeu? Porque assim, eu falo pra eles assim, eles querem testar de tudo. Então esse recado aqui é pra quem tá assistindo isso aqui. Os caras querem testar de tudo. Testa, velho. Tá começando? Testa, aí você vê o que te deu mais resultado. Por exemplo, foca nisso. o Márcio é um. Márcio, tu fez meu curso em Rio de Janeiro. Fiz. Ele que me deu aula comigo. O Márcio testou muita coisa. Uhum. E ele pegou agora as médias. Como é que tu chama média? Médias do MK. Médias do MK. Cara, ele testou aquilo e ele flui natural. Eu vejo, acompanhando você no Instagram. Ele flui tão natural aquilo para ele que ele já viu que aquilo tá fechando mês em mês positivo. Que ele vai querer enfeitar as coisas, botar um arco-íris na coisa? O medo diminuiu, né? Medo zero agora, porque eu sei o que eu tô fazendo. Exato. E assim, dentro do nosso programa, a gente bate muito na questão do perfil operacional. Eu acredito que os traders, eles precisam achar o seu perfil operacional. E até achar o perfil operacional é que a gente toma pancada. Toma. No momento que você encontra o perfil operacional, que você se sente confortável operando, é a virada da chave. Então, há esse processo de maturação, de conhecimento, de testes, para que você veja o que flui mais para o seu perfil comportamental. Por exemplo, eu comecei operando dólar. O dólar não anda da maneira como anda o índice. Eu gosto da volatilidade. Deixei de operar dólar, opero o índice. Então, esse é o encontrar o perfil operacional. Boa. O ruim do operador iniciante é que quer começar a já ganhar no primeiro mês, sem nem ter se encontrado, nem ter validado, sendo que você paga para ir na universidade e aprender uma profissão, sei lá, R$1.000 por mês. Em vez de você colocar isso no mercado, às vezes você vai ter um resultado muito mais exponencial no mercado do que uma faculdade, sei lá, administração que eu fiz e não tive muito sucesso nessa área. Porque se você entender que é só esse processozinho de, tipo, eu vou pagar para aprender, ter dados, né? Exemplo, quando você impulsiona um vídeo no Instagram. O Meta, você paga para comprar aqueles dados para depois ele otimizar e entregar para as pessoas certas. É a mesma coisa no mercado. Você está pagando para entender ali o que mais faz sentido, planilha aquilo ali, e aí você vai ter resultado depois. A galera já quer começar ganhando no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Não vai. Rapaziada, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Qual a mensagem que vocês passariam para quem está nos assistindo? Cara, vai fundo. Aprende uma estratégia e pratica ela como se o amanhã não existisse. Hoje, pratique, pratique, pratique. Não tenha pressa em ganhar dinheiro, mas tenha pressa em construir valor. Isso é fundamental. Perfeito. Vou até mais baixinho aqui, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Você só precisa apenas. Uma que eu falo muito é: coloca como meta R$20 por dia. Não é nada gigante. Aquilo ali, pega numa planilha estatística e pensa assim: nossa, eu entrei por quê? Bota lá um motivo. Eu tenho um que eu chamo de engana-trouxa. É o que mais me deu dinheiro na minha vida, engana-trouxa. E eu tenho lá a estatística de 68%. Então, você vai ganhar pouco, não esquece no dinheiro. Vai validar, se você puder passar um ano, valide um ano. E aí você vira, muda, acabou, já era, pulou a chave, você está em outro patamar de vida, depois que você fizer isso. Agora, se você ficar primeiro, quer pagar as contas, quer estar ali com muito problema, você não vira, não vai. É isso, minha gente. Está chegando ao fim mais um podcast aqui, Arena Trader Expert 2024. Curta, compartilhem, sigam-nos bons, porque a gente tenta, de fato, passar conteúdo bom para vocês, conteúdo educacional, para que você consiga encontrar o seu perfil operacional e que isso transforme e ajude na vida de vocês, nas operações de vocês. O chefe está me chamando aqui, eu já vou ter que apresentar o campeonato. Vamos lá. Valeu! Valeu! Imagine você tomando decisões estratégicas importantes em poucos segundos e com convicção. Cada movimento que você faz precisa ser calculado. Você sabe que a vitória virá apenas com paciência e disciplina. Mas não é tão simples assim. Para dominar a paciência, você leva meses. São necessários dias de preparo prévio até o grande momento da partida final. E mesmo assim, tudo pode se perder em segundos. Assim é o trade.
Operar no mercado de renda variável é coisa séria. É preciso técnica. Mas estamos aqui para te lembrar que o caminho fica mais fácil quando você vai junto com os mestres para te guiar e boas companhias para te animarem nos piores momentos. Durante os 3 dias do Campeonato Trader no stand do Arena Trader XP na Expert 2024, você, trader, mostrou que o apoio e o espírito de equipe leva à vitória. Durante esses 3 dias, nossa equipe montou uma casa para todos os apaixonados por renda variável. E você pode voltar aqui sempre que quiser. O trade é um caminho de aprendizado contínuo, onde cada pequeno passo conta.